Deixa eu votar em duas opções que ninguém quer, idêntica à nossa democracia. Agora nós vamos de Higurashi, velho. Foda-se. Vamos de Higurashi, é um vídeo mais curto, mais tranquilo. Ainda mais que eu não dormi essa noite. Meu irmão, eu falei assim, vou dormir 4 horas de madrugada. Vou dormir 4 horas da manhã pra acordar às 8 da noite. 4 horas, tá ligado? Aí eu durmo de meio-dia até as 4 da tarde, aí eu completo as 8 horas de sono, né? Meu irmão, eu acordo de cueca, tá ligado? Eu tô de cuecão aqui no meu PC aqui. Aí me bate alguém na minha porta aqui, eu falo, que porra é essa? Quando eu olho a minha avó, falando que tem um cabo chegando aqui em casa aqui pra botar a janela ali, eu falei, puta que o pariu, meu irmão. Aí o cara se atrasa, né? Ainda bem, senão ele ia me pegar de uma situação meio deplorável aqui dentro de casa, né, velho? Aí o cara atrasou, chegou depois de meio-dia. Aí fudeu, meu irmão. Dormi até umas 6 horas, velho. Eu não lembro a hora que eu fui dormir. Eu acho que era. Não, acho que foi 4 da tarde. Eu acordei 6 horas, velho. Não é, velho? Não foi sonho, não, velho. Não sei, minha avó fez até bolo pra mim. Não, o iPhone patrocinou vídeo de duelos de Yu-Gi-Oh, velho. Top 10 duelos de anime. Do anime. Aí são 6 vídeos de Yu-Gi-Oh! Tá anotado, só que o iPhone acha que eu atualizo a lista semanalmente lá no Discord, mano. Mal sabe ele que eu não atualizo. Vamos lá. O DSCP ele mandou rodar, velho. O DSCP vai por. Vai por. Foi tudo por. Puta que pariu, velho. Pro anime de Yu-Gi-Oh, velho. Linha do tempo de Higurashi. Parte um da nossa querida Zona Morta, vulgo Maru. Deixar meu link aqui. Não sei se o iFund tá ligado, velho. Na verdade, não sei nem se é ele. Acho que não é ele, não, velho. Acho que é outra pessoa, esquece. Então, deixa abaixo. Vamos lá. Vamos ver como é que é Higurashi, velho. O título do meu vídeo lá de Yumineko é Eu não entendi porra nenhuma. KKKKKK. Não tô brincando. Foi assim, entendi nada. KKKKKK. Vamos ver se Higurashi, pelo menos, é menos complicado. Ok, tem muito tempo que eu tô a fim de fazer um vídeo falando melhor sobre Higurashi, mas eu achava que as pessoas não tinham tanto interesse assim. Por isso, eu lancei um vídeo falando sobre as últimas temporadas que saíram. Era bem mais explicando Eu não aquele tenho interesse contexto não, velho. Se para é quem é visual novo novel, eu nesse tô correndo. universo, mas não explicando esse universo. Na verdade, naqueles vídeos não explica nem 10% do que é Higurashi. Só que então eu percebi que muita gente tem interesse em tentar entender o que tá acontecendo aqui. Por isso eu achei que já estava na hora de tentar explicar o que tá acontecendo em Higurashi. Pior ainda é pra entender porque Nossa, quem é fã do bagulho não entende a obra, velho. Se até a Maru teve dificuldade no início, quem dirá eu, que tô acompanhando por meros vídeos, velho, de resumo. E alguns leigos dizem que o universo de Higurashi é o mais poderoso da ficção. Outros dizem que é pura imaginação da fandom que não soube interpretar a obra. Quem está certo nessa treta? Saberemos só no próximo episódio. Mas, antes de começar, quero deixar claro algumas coisas. Esse primeiro vídeo é sobre o passado, antes de Kent chegar na vila. Tudo o que aconteceu em Hinamizawa antes. E por que eu não faço um mega vídeo falando sobre? É muita coisa, muitos personagens. Obrigado, Maru. Primeiro motivo, o vídeo ia ficar muito longo. Segundo, dividir em partes gera mais patrocínio. Terceiro, é porque o pessoal geralmente se interessa mais por vídeos mais curtos do que mais longos atualmente, né? Vivemos na era TikTok. E é complicado e fácil de se perder nesse universo. Eu achei mais fácil separar por períodos. E não, esses vídeos não vão explicar
todas as linhas do tempo que aparecem em Higurashi. Uau. Mas isso não significa que eu vou deixá-las de fora. Quando elas forem relevantes Muito para a perto do linha do Saitama, tempo velho. canônica, eu vou mencioná-las de forma Saitama é mais breve. forte da Mas ficção. realmente elas não são relevantes porque no final todas elas vão acabar dando na morte dos personagens. Então, Inclusive, velho, já comecei com os assuntos aleatórios. Mano, essa semana eu tô frenético aqui, velho. Não atendi nem o motoboy que veio me trazer o iPhone pra mim comer. Eu esqueci o que eu ia falar. Lembrei, velho. Vocês viram o babado, meu irmão? O Igor fez um vídeo de 1 hora descendo a porrada no narrativando, velho. então, eu sigo pela linha O canônica foqueiro da e porra, para né, seguir velho? por essa Brincadeira, eu linha eu nunca tô vi usando do como Igor, não. base o jogo e os mangás. O anime não tanto, Eu vi a porque o thumb lá e o anime ele é título. muito confuso. Isso significa que se você só viu o anime, você vai se perder aqui? Não. O anime, ele é muito bem adaptado, mas É. confuso. E por fim, por favor, curte esse vídeo. Eu, literalmente, tô apenas consumindo Higurashi e Umineko. Eu não tenho mais vida. Mas com isso, vamos então tentar entender toda essa grande Entendo, confusão. Maru, entendo, Maru. Eu tô no vício no Souls-like e no LoL, velho. Eu voltei meu vício no TFT. Puta que pariu, cara. É que eu achei uma compzinha tão boa, cara, que tô ganhando, velho. Pelo menos ficando nos top 4 ali pra subir ela. Aí eu, porra, tá foda. Fascinante que é Higurashi. Para começar a explicar esse grande universo, vamos ter que voltar bastante. Muito antes de Hinamizawa existir da forma que a gente conhece. Não existe nenhuma data definida de quando tudo isso começou, mas pode-se dizer que foi mais ou menos 1000 anos antes da chegada de Kent na vila Hinamizawa. Nessa época, a vila ainda não tinha esse nome e era conhecida como Onigafushi. E além do Onigafushi. nome diferente, as suas tradições também eram bem diferentes do que a gente está acostumado. Esse nome, Onigafushi, veio por causa do pântano que Putz, ficava ao primária, lado. velho. Mas a fosse relação nativando, metia dos um Arial 12, moradores velho. com esse pântano não era muito boa. As pessoas acreditavam que em algum lugar dali existia um portal para o inferno e que os demônios vagavam pelas proximidades da vila. E sempre desejando a carne deles. E claro, isso acabava influenciando os moradores, que começavam a agir de forma meio paranoica, agressiva e também desejando por carne humana. O canibalismo era uma prática muito cotidiana na pequena vila. Mas claro, não dava para ficar assim. Então, para tentar evitar e conter esses demônios, sacrifícios foram feitos para o grande deus protetor da vila, Oyashiro-sama. E esses sacrifícios humanos ganhavam o nome de Watanagashi. Porém, um pouco antes desses sacrifícios começarem, antes de todo esse caos começar na vila, um pequeno ser chamado Hanyu chegou à nossa realidade. E foi ela quem acabou trazendo consigo algo muito perigoso para os humanos. Algo que ficou adormecido nesse pântano por muito tempo. Até o primeiro aldeão ter contato e voltar para a vila completamente paranoico, agressivo e passando essa insanidade para frente como se fosse um tipo de doença. Só que, ao mesmo tempo que a Hanyu trouxe esse parasita com ela também era a solução para isso, já que quando ela estava por perto, as pessoas pareciam ficar mais calmas. Ela, de certa forma, criou uma tranquilidade entre os humanos e os demônios, sendo considerada o próprio Oyashiro-sama. E nesse meio tempo, enquanto ela estava vivendo com os humanos, ela acabou se apaixonando pelo herdeiro do santuário Kureji, o Riku. E desse relacionamento, acabou nascendo Cigarra tem a 2 significados, velho. Chamar pra cruzar e eu esqueci o outro, velho. Putz. O outro eu esqueci, depois tem que dar uma olhada. Tudo parecia estar ok na vida de Hanyu. Acho que Só vem que do quanto hindu. mais ela ficava perto dos humanos, mais agressivos e paranoicos eles ficavam. Era como se as habilidades calmantes dela fossem perdendo efeito agora que ela estava mais humanizada. O objetivo dela sempre foi ter Não é nem meme, velho. Por coincidência, teve uma gnose no capítulo que eu reagi de Chainsaw Man envolvendo cigarra. Aí o Mano Joe fez a pesquisa e trouxe pra nós lá. Um é chamar pra transar e a outra é... Eu não lembro qual é a outra, depois tem que dar uma olhada. Eu não lembro se tem alguma coisa a ver com o tempo, sei lá. trazer
paz, mas parecia impossível e ela notou que seria questão de tempo até a sua Desculpa. família acabar sofrendo na mão dos aldeões que começavam a ver ela como um demônio. Então, para acalmar a vila e também para purificar o sangue da sua família, Hanyu assumiu a culpa por todo o mal que existia. Ela assumiu a identidade de um demônio e aceitou que ela precisava se sacrificar para a vila ficar bem e para sua família não ser amaldiçoada. Era necessário para esse ritual dar certo que alguém que ela amasse a matasse. E por isso, quem fez esse sacrifício foi a sua filha Ouka, que tirou a própria vida da mãe. Esse ritual pareceu funcionar de certa forma. A doença que deixava as pessoas paranoicas e canibais foi diminuindo, mas o parasita que causava isso ainda estava naquela Lembrei. É que a cigarra faz um som tipo tic-tac, tá ligado? Aí pode ter a ver com o tempo também. região, só que agindo de uma forma mais lenta. Então, pulamos para a Era Meiji, que foi quando Onagafuji deixou para trás o seu passado sangrento e repleto de histórias macabras sobre canibalismo, sacrifícios humanos e outras coisas que vão contra o Código Penal. E assim, Hinamizawa nasceu. Nada de errado aconteceu naquela vila. Nada de errado deveria acontecer naquele lugar. Só que chegamos em 1937. Antes disso, uma pequena paradinha em 1906, mais exatamente no dia 7 de agosto. Nesse dia, nasceu uma criança muito fofa e muito importante para nós. Mano, na moral, velho. Eu vou comprar um. Eu vou virar um VTuber, cara. Um dia eu vou botar o senhor Batata aqui no meu lugar e gravar um react, velho. Só pra ver o que dá, tá ligado? Só de zoeira. Vou pegar uma música geek aleatória aí. Vou botar literalmente o senhor Batata aqui, velho. Na moral. E. Foda-se. Eu quero só ver o que vai dar, velho. Que se Eu chama vou, mas eu vou. Kinzo É Ushiromiya. meta agora, E velho. um pouco mais para frente, em 1926, nasceu a nossa bela e perfeita Beatrice. Só que eles não são importantes agora. Mas, voltando para 1937, nesse ano, o Japão vivia um momento meio sombrio, porque o Império do Japão estava muito perto de começar uma guerra contra a República da China. Bastava um deslize e milhares de pessoas seriam mortas nesse conflito. Infelizmente, esse deslize aconteceu. Na linha de frente de Pequim, tinha um jovem soldado que nasceu em Hinamizawa, mas ninguém sabia que ele estava contaminado. E nessa primeira vez que ele deixou a vila, foi o bastante para o parasita consumir ele. Uma Camaru sequência seja de VTuber, né? paranoias A começou gente a já tomar viu conta de toda a o rosto base. dela no outro Isso react lá. acabou gerando o incidente da ponte Marco Polo, que deu início à Segunda Guerra Sino-Japonesa e possivelmente para a Segunda Guerra. Essa foi a primeira vez que alguém de fora da vila teve contato com o parasita. Os anos se passavam e a guerra estava acontecendo, mas foi só em 1940 que uma pessoa começou a perceber que alguma coisa estava errada com aquela vila. Os soldados que vinham de Hinamizawa geralmente eram mandados para o exército Kantongun. Eles tinham um prestígio, mas estavam colecionando crimes de guerra. O que a Alemanha fazia Já não me perdi chegava no nem vídeo, desculpa, perto guerra. do que eles estavam Do fazendo nada com os veio parar pra chineses. guerra, E velho. vale Já me lembrar que perdi. isso realmente aconteceu, só que não foi por causa de um parasita. Mas essa Não pessoa caiu. que percebeu essa crueldade foi o Dr. Takano Hifumi. Ele foi a primeira pessoa a identificar que tinha alguma coisa errada acontecendo naquela vila. Ele conseguiu observar alguns soldados e perceber algumas semelhanças nos seus sintomas. E assim, ele identificou que existia algum tipo de parasita solto naquela região do Japão. E o batizou de Síndrome de Hinamizawa. Só que ele não sabia o que fazer depois disso. Ele estava vendo apenas pacientes terminais. Ele não sabia como identificar um hospedeiro antes do surto e muito menos como conter esse hospedeiro. Só que Takano sabia do potencial desse parasita e se ele virasse um tipo de epidemia, seria o fim da humanidade. Ele se focou 100% nesses estudos. Sua vida era apenas estudar esse parasita. E foi em Eu não sei mais o que é 1957, real, o quando que a é guerra fake, já o havia Mineco, acabado, velho. Em ele Higurashi, tudo apresentou isso aí. esses estudos. Só que tava todo mundo meio que de saco cheio e ele foi apenas taxado como louco. E, nesse mesmo ano, uma menininha acabou perdendo seus pais em um terrível acidente de carro. As últimas palavras que seu pai disse para ela foi para ela procurar um velho amigo, que é o próprio Dr. Takano. Mas ela não conseguiu e ela acabou sendo levada para um orfanato, onde ela foi vítima de diversos abusos e agressões indescritíveis. Ela chegou a fugir e conseguiu ligar para o Dr. Takano
mas ela foi capturada de novo e ela viu os seus amigos que tinham fugido com ela serem torturados, mortos, servirem como comida para bichos, e a própria chegou a adquirir diversos traumas e se tornou uma criança meio agressiva. Só que, Agora é depois de bom. um tempo, o Dr. Takano conseguiu achar ela e a adotou. Essa menina se chamava Miyoko Tanashi. Porém, mais tarde, ela acabou mudando o nome dela para Milko. E ela adquiriu uma admiração muito grande pelo Dr. Tanako, pelo simples fato dele ter salvado a vida dela. E ela precisava ser perfeita para ele. Então, ela acabou começando a estudar o parasita também. Ela se apaixonou por completo por todos os estudos dele. E assim, Mil se tornou o braço esquerdo do doutor e a segunda pessoa que mais conhecia a síndrome de Hinamizawa. Carinha aí. Os esforços de Mil e Tanako seguiram por muitos anos. Eles precisavam provar que o parasita era verdadeiro. Mas foi só em 1960 que finalmente as pesquisas foram validadas. E Tóquio viu como esse estudo tinha muito potencial. E foi assim que começou todo o estudo em cima do parasita. Mas eles não podiam só simplesmente ficar longe de Hinamizawa. Eles tinham que estar lá. Só que seria estranho duas pessoas vagando, pesquisando um parasita. E, nessa mesma primavera, foi criada a clínica Irei. Uma clínica amigável Irei. para os moradores, que tinha o amável e gentil Dr. Koyusuke Irei como responsável. Mas ele era apenas uma marionete para distrair e encantar os moradores. O verdadeiro objetivo da clínica era estudar o parasita e como ele estava afetando os humanos. Mas não é apenas a parte médica que estava ganhando investimento. Tá, conter uma pandemia é muito legal, mas explorar o potencial caótico desse parasita é bem mais legal. O Japão, ele estava completamente fragilizado por causa das bombas atômicas. E ele estava no O meio Trump de uma falou que foi possível nova guerra tudo a nuclear. China que Ele fez estava vendo o os Estados Unidos e minhocão, a né, União velho? Soviética avançando todos os Top dias teorias e o da clima ficando mais conspiração, né? tenso. Eles precisavam de uma arma biológica para chamar de sua. E assim surgiu o projeto ABC. Mil era o membro mais importante desse projeto. Afinal, ela tinha todo o conhecimento e todos os estudos do Dr. Tanako. Mas, claro, algo tão perigoso não podia ficar apenas existindo. Médicos e cientistas são legais, yay, mas eles não se garantem no soco. Por isso, Tomitake foi convocado, um tenente poderoso e experiente que se tornou o auditor do projeto, além de ter um interesse romântico na Mil. Mas, claro, não é de romance que Higurashi vive. Por isso, Tetsuro também se juntou ao projeto. Ele estava lá para criar e organizar toda a divisão Mount Dogs. Mas o que exatamente essa divisão faz? Digamos que eles tinham autorização para fazer qualquer coisa que fosse necessário para manter o parasita em segredo. Não importava o que seja. O importante era manter a vila Hinamizawa controlada e isolada. Mas, durante todo esse caos dos anos 60 e 70, não é apenas de poder militar que Hinamizawa vive. Nessa época, mais ou menos, também estava nascendo as gêmeas Mion e Xion. Ah, mas antes disso, a mãe delas foi Xion ali, expulsa ó. da família porque ela se Melhor apaixonou por amiga um Yakuza do e Solano. para ela conseguir a liberdade dela, ela teve que arrancar todas as unhas da mão. Mas, voltando para as gêmeas, tudo parecia certo com as duas. Xion, a filha mais velha, seria a próxima a assumir como chefe da família. Só que nesse meio tempo, meio que as gêmeas mudaram. Digo, as duas nasceram em uma família complicada. E era normal a filha mais velha sofrer uma pressão absurda, algo assustador para uma criança. E por isso as gêmeas ficavam mudando de lugar. Uma forma de deixar todas as suas tarefas mais fáceis. Só que no dia que Xion seria marcada como a próxima chefe com a tatuagem do demônio, ela não estava lá. E sim sua irmã mais nova. Assim, Xion que a gente conhece é na verdade a Mion. E depois disso, elas nunca mais mudaram. Uma apenas aceitou a identidade da outra para o resto de sua vida. Ah, e também mais ou menos nessa época começou o projeto da barragem. Mil seguia seus estudos sobre o parasita, e foi só em 1978 que ela acabou achando a resposta para uma pergunta antiga. O parasita estava vagando pela vila há séculos, mas era um lugar pacífico. Porém, quando as pessoas contaminadas saíam da vila, era questão de tempo até elas enlouquecerem. Todos esses estudos acabaram levando Mil até a família Furuji.
Existia alguma coisa naquela família que acalmava as pessoas. Ou melhor, existia uma rainha que controlava os parasitas. E essa rainha, dessa vez, era a pequena Rika. Todos os olhares se voltaram para Rika, mas Caramba. era só uma criança. Uma Rica aí. criança muito importante para a vila. Se eles tentassem qualquer coisa à força, chamaria atenção. Por isso, a melhor opção naquele momento era pedir autorização para os pais dela. Mas, enquanto a Mil estava focada em conseguir se aproximar da Rika, a divisão Mount Dogs estava focada em tentar defender a vila da barragem. Acontece, de vez em quando Isso dá um porque eles soco são no super legais e microfone se aqui importam também sem muito com querer. essa cidade? Não. Se essa barragem seguisse, tudo ali seria jogado fora. Muito dinheiro seria jogado fora. Então, eles tentaram conversar com seus superiores, mas alguns desentendimentos entre os ministros e os militares acabaram acontecendo, e a única opção possível para o Mount Dogs foi sequestrar o filho do ministro que estava apoiando esse projeto. Isso foi um pequeno erro, porque alguns olhares se voltaram para a pequena vila. O detetive Akasaki, da Divisão Pública de Segurança de Tóquio, foi o responsável por essa investigação. E ele chegou a ter acesso a alguns documentos, e é aqui que a linha do tempo se divide pela primeira vez. O detetive, ele chega a conhecer Rika, e ela conta pra ele que alguma coisa horrível vai acontecer se ele ficar na vila. Se ele escolher ficar na vila, a esposa dele acaba morrendo e a Rika também. Só que, na linha do tempo original, ele apenas vai embora, deixando toda a sua investigação para trás. Só que sua esposa segue viva e a Rika também. Os conflitos entre os moradores e os funcionários da obra se tornaram constantes. O clima era agressivo de ambos os lados, era questão de tempo até alguma coisa acontecer. E todo esse clima hostil foi aumentando e aumentando até que, em 1979, um corpo foi encontrado. Pelo menos algumas partes dele. O homem que estava à frente do projeto da barragem foi morto de forma cruel e brutal. E o seu corpo, bem, nunca encontraram todos os pedaços dele. A resposta parecia simples. Os moradores haviam se juntado para eliminar essa pessoa, que estava tentando acabar com a casa deles. Porém, nenhum morador da vila tocou nele. A própria vila deu um jeito de se defender. Todos os homens que estavam trabalhando naquela barragem acabaram contaminados pelo parasita. E toda a raiva deles acabou caindo sobre o chefe. Mas ninguém nunca soube disso porque a divisão conseguiu capturar todos esses homens e levou todos eles para a clínica onde foram estudados. Um dos homens foi definido como um paciente em estado terminal, exatamente como as pessoas na guerra. Então, não tinham o que fazer. Apenas sacrificaram ele e começaram a dissecar o seu corpo. E com isso, foi criado o manual de emergência. Esse manual falava sobre a síndrome e como o parasita afetava o ser humano. Mas o projeto ABC, na verdade, criou esse manual para uma coisa bem mais simples, na verdade, que era exterminar toda a população de Hinamizawa. Todo o plano já estava pronto. Ficava claro que eles não podiam conter aquele parasita. Se tornava difícil esconder o que estava acontecendo aqui. Vamos meter um Ninja Kamui, velho. Ninja Kamui deve ser foda, deve ter Goré e personagem de Chad. E usar a Chad. desculpa de um vazamento de gás de alta escala. Se Rika não fosse fornecida pelos seus pais, o destino da vila já estava selado a partir daquele incidente na barragem. Porém, alguma coisa mexeu no coraçãozinho dos pais da Rika que acabaram permitindo que sua filha fosse estudada. Só que, claro, com a desculpa de que ela ia fazer alguns exames para a sua saúde. Boa noite, Então, Jonathan. Eu não dei boa noite pra ninguém, né, velho? Toda a vila foi contido todo mundo aí. e tudo parecia bem. Nada podia dar errado. Não tinha nenhum paciente perigoso à solta. Isso até 1980. Satoko, uma menina fofa, mas que veio de uma família complicada. Sua mãe se casava e se divorciava com muita frequência. E ela nunca gostou muito disso. Ela chega a comentar algumas vezes que passou por episódios de abuso, mas não tem como definir se isso realmente é real ou não, porque a Satoko ama manipular a realidade. Em 1977, Satoko ligou para a assistência social e denunciou seu novo pai. Era uma acusação grave, mas falsa, e para tornar isso real, ela se automutilou. Porém, o seu novo pai conseguiu sair dessa situação e ele estava determinado em ser um bom pai para ela. Depois disso, a família se mudou para Hinamizawa. Só que eles cometeram o erro de apoiar a barragem. E essa assim, animação me lembrou um anime que tá saindo aí, velho. Que é pior que Shumatsu no Valkyrie, cara.
Parece ter um manhwa animado. Tá ligado aquelas animações das músicas geek, velho? Parece tipo aquilo, cara. A família se mudou Porra, para é. Hinamizawa. Só que eles cometeram o erro de apoiar a barragem. E assim, eles foram expulsos. Só que nisso, Satoko já estava meio que fascinada por Rika. Elas se conheceram quando Satoko invadiu o templo de Oyashiro-sama e acabou quebrando uma estátua dele. Vou pegar o nome Rika dele aqui. assumiu toda a culpa e isso fez Satoko criar uma admiração muito grande em cima dela. Mas além disso, Satoko naquele momento sentiu que ela estava amaldiçoada. Mas, voltando para 1980, Satoko estava apática, ela não se importava com nada nem ninguém. Ela, na verdade, estava com muita raiva dos pais porque eles haviam sido expulsos de Hinamizawa, assim deixando ela longe da Rika. Mas, além disso, ela também estava ouvindo seus pais planejando a sua morte. Ela precisava fazer algo. Ela tinha que fazer algo para se defender. Então, quando ela teve a oportunidade, ela correu na direção deles e os empurrou da plataforma do Parque Shirakawa. E os dois morreram na hora. Satoko e seu irmão Satoshi foram levados para morar com seus tios, mas Satoko entrou na mira de um certo De Beijing After D&D Tibate. Ah, é o Tibate, cara. O que vocês estavam falando aí, velho? Tá uma bosta esse anime aí, velho. Porra. Satoshi foram levados para morar com seus tios, mas Satoko entrou na mira de um certo grupo. Ela foi capturada e interrogada, mas a menina não lembrava de nada que tinha acontecido. Só que ao mesmo tempo ela era hostil. A clínica estava determinada em dissecar Satoko. Afinal, ela era uma paciente terminal, mas ela se comportava de uma forma muito diferente. E sem contar... Não, pera. Isso tá meio que saindo de controle. Um homem havia sido esquartejado no ano passado, e agora 2 pessoas tinham sido mortas. Era questão de tempo até alguém voltar a investigar. Era questão de tempo até aquele detetive abrir a boca. Era questão de Entendi. tempo até todo esse esquema envolvendo arma biológica e uma vila cheia de cobaias vinha a público. A clínica e a divisão precisavam pensar em alguma coisa rápido, mas como calar a boca de uma vila inteira? Pô, mano, Devil May Cry americano, Tibate americano, os bagulho americano tá bem ruim, né, velho? Tem saído daí. Até Invencível tá uma bosta, velho. Bem, a gente pode usar a crença deles contra eles. Quem foi que mandou matar o homem que estava à frente do projeto da barragem? Pessoas contaminadas? Não, mais fácil colocar Oyashiro-sama. Quem foi que matou os Tamo pais de junto. Satoko? Oyashiro-sama. Eles tinham coisas em comum, apoiavam a barragem. O deus protetor da vila obviamente não gostava deles e estava apenas defendendo o seu lar e os moradores. Então, tudo resolvido. Eles tinham a desculpa perfeita e que enganava toda a vila. Então, podemos voltar para Satoko. Ela era perigosa, mas útil, pois o parasita se comportava de uma forma diferente no corpo dela. Então, como eles tinham a Rika na clínica também, eles conseguiram desenvolver o soro C-103. E Satoko começou a receber doses diárias dele para se conter e saiu da zona de risco. Mas claro, não é só um soro legal para conter as pessoas. Essa fusão também conseguiu criar o soro H-170, que ao invés de conter as pessoas, ele fazia as pessoas ficarem mais agressivas de uma forma mais rápida. Bem, as coisas pareciam estar dando certo para a clínica, mas, infelizmente, Esse aqui tá me lembrando um dos Resident Evil, investidores cara. acabou falecendo. E Raccoon é dos City, anos velho. 80. O foco do Japão já era outra coisa. Essa pesquisa havia perdido um pouco o sentido e estava demorando demais. Por isso, eles começaram a cortar os investimentos. Isso acabou afetando demais eles, e em 1981, os pais da Rika perceberam que tinha alguma coisa errada ali e começaram a questionar o que a clínica estava fazendo. Então, eles tiraram a Rika da clínica e intimaram eles falando que eles precisavam dar alguma resposta ou seriam denunciados. Nesse momento, todos os envolvidos não estavam se importando em serem denunciados. Eles estavam se importando com o avanço, porque eles estavam muito perto de conseguir alguma coisa muito grande. Então, eles não podiam deixar 2 pessoas jogarem fora todo o avanço que eles fizeram. Eles não podiam tirar a Rika daquele lugar. Só restava então acionar o plano A, o Ashiro-sama. A Não divisão parece tanto, mas também me lembrou Blood Sea, velho.
envenenou o pai da Rika e capturou a mãe dela. Ela foi torturada e dissecada para eles tentarem entender o que gerou a Rika. Não acharam nada no corpo da mãe dela e apenas jogaram os restos num rio. E com isso, mais um ano, a vila viu o Ashiro-sama agir. Dessa vez, a maldição havia levado os pais da pequena Rika. Tudo sobre controle de novo. Nenhum paciente perigoso à solta, nada podia dar errado. Até 1982. Esse ano foi o ano que aconteceu o incidente de Ibaraki, onde a aluna responsável era a pequena e fofa Rena. Mas ela não estava contaminada. Não. Ok, a Rena não lidou muito bem com o divórcio dos pais, e ela acabou surtando e tentou tirar a própria vida quando se mudou para Hinamizawa. Porém, o espírito de Hanyu conseguiu impedi-la. Só que essa experiência acabou afetando demais a Rena. Depois de alguns eventos nesse novo colégio, ela simplesmente surtou e destruiu tudo que via pela frente e agrediu algumas pessoas. Ela foi diagnosticada com autonomia tácita, o que a fazia perder a consciência em seus surtos de raiva e assim perdendo o controle de si própria. Seu pai achou que a melhor coisa a se fazer seria se mudar para o interior. Eles voltaram para Hinamizawa, onde nada de ruim deveria acontecer. A filha apenas ia seguir com seu tratamento e tentar se manter calma. Então a gente tem Satoko, que também estava em Hinamizawa, mas ela não fez nada dessa vez. Na verdade, a Shion, nesse ano, criou o Clube do Jogo. E esse grupo continha Shion, Satoko, Rika, Rena e o nosso membro masculino favorito, Satoshi. Eles deveriam ser apenas um grupo de jogos normais, de amigos legais que não tinham nada de errado. Um passado complicado? Talvez. Mais normais. Apenas isso. Só que, infelizmente, o Satoshi acabou com tudo isso. Ele começou a enlouquecer. Ele tinha certeza que alguma coisa estava perseguindo ele. E essa paranoia só foi aumentando, até que na noite de Watanagashi, ele perdeu o resto do controle que tinha e matou a sua tia. Ele mesmo se entregou para a clínica, pois ele achava que eles podiam ajudar ele. E ele não queria machucar sua irmã mais nova, Satoko. O único ruim é que ele era um paciente terminal. E sim, ele agia meio que como a Satoko. Só que a Satoko chegou em uma época diferente da clínica, onde eles tinham muito orçamento. Aqui, eles só sacrificaram Satoshi e dissecaram seu corpo. Literalmente e, eu, fanboy finalmente, chegamos em desgraçado. 1983, fanboy, velho. quando o jovem e inocente Kenti se muda para Hinamizawa. E assim ele conhece seu novo grupo de melhores amigas, Shion, Satoko, Rika e Rena. Ah, e nesse ano, Battler não voltou para a ilha da família Oshiromiya, mas ele escreveu Caralho, na tá no carta para final? alguém que estava lá. Alguém muito importante para ele. Só que essa carta nunca foi entregue, o que talvez tenha selado todo o destino da família. Eu já ouvi falar nesse filme aí, velho. Lá no Rio Até. Food. Ah, tu parece uma menina de cabelo laranja, entendi. Bom vídeo da Zona Morta, velho. Parabéns aí pelo vídeo. Mas, cara, Higurashi, cara, me lembrou essas obras pelo fato de que, assim, tem um mistério rolando, tá ligado? Ali. Algo bizarro acontecendo. Numa cidade. Vou colocar a cidade do interior, né? Mas não é bem isso. Mesma coisa de Resident Evil e Blood Sea. Tá rolando um bagulho paranormal ali muito doido, né? Paranormal, né? E. Tá. Ali eles começam a pesquisar isso. Aí descobrem que a clínica, né? No caso lá em. Enfim, vocês vão saber o que é. A Umbrella, lá em Blood Sea, fazia parte do. Em Blood Sea eu não vou lembrar. Eu sei que tem um instituto lá também que mexe com esse tipo de coisa, né? E eles estudam esse parasita, usam os próprios moradores como cobaia, tá ligado? E no final eles querem a queima de arquivo, né, velho? Todo mundo que sabe tem que ser apagado, né? Enfim, me lembrou muito essa trama assim, tá ligado? De Blood Sea e Resident Evil. Cara, é maneiro, velho. Assim, obviamente, tem Goré, Goré é bom. Diferente de Omniaco, que tem vários animes de Higurashi. Isso é bom ou ruim? Velho, Higurashi já me chama um pouco mais de atenção. Acho que o anime, assim, eu assistiria de boa, velho. Não parece ser tão difícil de entender, tá ligado? Eu só me perdi um pouco no início ali.
sobre um parasita. Só que, cara, eu tô com um Mineco na cabeça, mano. Eu tô tentando pensar se é real ou se é fake, tudo que tá acontecendo aqui, tá ligado? Porque se faz parte do mesmo universo. Se faz parte do mesmo universo, sobrenatural não pode ser, né, velho? Tem que ser real. Quer dizer, aqui também tem hipérboles e falácias, mano. Aí fudeu, meu irmão. É espécie de Mineco não, boy. Pô, o Mineco é ruim, velho. Essa é a verdade. É visão nova. Esqueci o que eu tava falando, velho. E tem mistérios acontecendo, né, velho? A clínica ali. Eu achei curioso. É Irei, Ney, eu não lembro o nome do cara lá. Ele tem um sobrenome da clínica, tá ligado? A clínica tem o sobrenome dele, perdão. E eu achei que ele era o dono, mandava ali, mas aparentemente ele é uma marionete também, né? Enfim, muito doido, velho. E agora tem a parte 2 ainda pra gente entender todo esse mistério aí. E as crianças aqui tá enlouquecendo, tá todo mundo enlouquecendo, ninguém entende nada. E veremos a solução desse mistério todo. A parte 2. Tchau. Tchau, 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 tchau. Diferente de um Mineco, o Higurashi sim é sobrenatural, ficção científica, mas faz parte do mesmo universo. Se faz parte do mesmo universo, então quer dizer que também o Mineco é real. Se é o mesmo universo e tem sobrenatural aqui, então também tem sobrenatural lá. Essa é a verdade. O pai do Ichigo tem a clínica Kurosaki. É. Mas geralmente o pessoal que tem um sobrenome na clínica é parente, né, velho? Assim, pelo menos tem alguma coisa ali, né? No caso, o cara é uma marionete de alguém lá, de um superior, né? Eu achei que ele que mandava ali, tá ligado? Da família que abriu a clínica, né? Enfim, bom vídeo da Zona Morta, velho. Que tá mais viva do que nunca. Muito bom.